Aleluia. Obrigado, Jesus. A palavra diz assim. Paulo escreve essa carta ao povo de Coríntio. E assim, o teor dela é o seguinte, nesse versículo. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. A preocupação de Paulo nesse versículo é deixar claro que havia um receio no coração dele. Qual era o receio? De que aquele povo fosse enganado com astúcia, assim como Eva tinha sido enganada no jardim do Éden. E hoje nós vamos falar dessa arma de Satanás, chamada engano. O engano, ele é muito mais sutil que a mentira. Porque a mentira, ela pode até ser sustentada por um breve tempo. Mas o engano, ele distorce, ele planta em nossas mentes um discurso sobre uma palavra muito semelhante ao que Deus disse. O engano, ele vem disfarçado, ele não vem velado. E o que ele faz? Ele molda as nossas crenças, ele molda o nosso comportamento, ele implanta em nossas mentes um discurso, como a própria palavra diz, enganoso, um discurso que corrompe aquilo que Deus disse, de maneira muito sutil, que foi exatamente o que aconteceu com Eva. Quando Eva foi enganada no jardim do Éden, a cobra falou para ela, a serpente falou para ela: é verdade que Deus disse que você não pode comer nenhuma das árvores frutíferas do jardim? Então ela falou em árvore, ela falou em comer, ela distorceu a verdade. E o inimigo, ele faz exatamente a mesma coisa. O nome diabo significa o pai do engano, o enganoso, aquele que vem para enganar. Se a gente observar nesse versículo, ele não fala em mentira. O medo de Paulo é que esse povo fosse enganado com astúcia. É quando você tem certeza que você está certo. É quando você não consegue identificar. E o engano, ele pode permanecer por gerações. O engano pode criar religiões, pode moldar comportamentos. E o comportamento, ele gera uma ação. Antes de todo ato pecaminoso, antes do pecado ser efetivado, existe um discurso de engano. Antes de Eva comer a maçã, primeiro teve o discurso do engano. O engano, ele sempre antecede ao pecado. Todas as vezes. E lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, um pouquinho antes, ele fala assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Satanás, ele pega a própria palavra de Deus, e onde tem uma afirmação de Deus, ele bota uma interrogação, ele bota um questionamento. Às vezes ele muda só a pontuação, porque a pontuação muda o
entendimento. E a gente precisa ter cuidado com isso. E eu quero falar com vocês exatamente como esse engano chega até o nosso coração. Através dos dardos inflamados do maligno. E hoje nós vamos identificar 6 dardos inflamados. O primeiro dardo inflamado. Mas antes disso, qual é o objetivo desses dardos inflamados em nós? Atingir o quê? A estrutura da nossa fé. E a fé vem pelo? Ouviu o quê? Então, aquele que não conhece a palavra, que é frágil na leitura e no entendimento da palavra, ele é muito mais vulnerável aos dardos inflamados de Satanás. Porque a palavra, ela gera o quê? Entendimento. Quando o Espírito Santo está com você e você se enche da palavra, essa palavra entra no seu coração com entendimento. Então, o objetivo do engano é desestruturar sua fé. É deixar sua fé frágil, corrompida, minada, sendo comida por baixo, igual ferrugem, né? E a gente vai falar de 6 dardos inflamados. O primeiro deles, dúvida. Toda vez que a dúvida começa a bater na sua porta, você começa a gerar questionamentos. Assim como foi gerado no coração de Eva. Será que Deus falou mesmo que? E a dúvida, ela vem, na maioria das vezes, acerca de nós mesmos, acerca do outro, e principalmente acerca da palavra. A gente põe em xeque, em questionamento aquilo que Deus diz. Se a palavra é a nossa estrutura para nós nos mantermos firmes na fé, quando você começa a duvidar dessa própria palavra, duvidar das promessas, será que isso é para mim mesmo? Duvidar daquilo que Deus diz, isso começa a gerar dentro de você uma confusão. A dúvida gera confusão. E aí você começa a ouvir o quê? Muitas vozes, muitas opiniões acerca do mesmo assunto. Qual o outro dado além da dúvida? A dívida. Você sempre acha que está em dívida. Você fica em condenação. Você gera uma culpa dentro do seu coração. Você acha que você podia fazer melhor. Você acha que você não está à altura. Você acha que precisa fazer algo com esforço do seu braço para merecer. Ah não, mas todo mundo sabe que a salvação é gratuita. Mas quando você vê, quando eu vejo, eu estou querendo fazer com a força do meu braço. Satanás, ele veio plantar na nossa mente um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa, o que fez com Adão e Eva? O que eles fizeram quando eles se sentiram culpados? Fizeram o que, igreja? Se esconderam. Então, quando a gente se sente culpado, a gente se esconde. Se esconde de quem? De Deus, dos irmãos, né? A gente se esconde. A gente se esconde daqueles que nós amamos. Essa é uma manifestação, você se esconder. É uma manifestação dessa dúvida e dessa dívida na sua vida.
Porque aquele que não se esconde, ele é como lamparina que fica em alto lugar para ser o quê? Um luzeiro. Você não consegue ser luzeiro porque você se esconde, porque você está devendo, você está em condenação. E isso te paralisa. Você fica paralisado porque você se sente, eu não dou conta. Isso é muito para mim. E aí você começa a recuar. Mas há uma boa notícia: a nossa dívida já foi paga. Fomos comprados por alto e bom preço. Não há dívida. Então, quando Satanás gera o engano da dívida sobre você, você fala: para lá, Satanás, a minha dívida já foi paga. Eu não preciso me esconder, porque eu tenho um que já me perdoou. Mas para isso você precisa não duvidar dessa palavra que diz que você é liberto, que você não deve. Mas quando você duvida dessa palavra, você vai conseguir dizer que você não deve? A dúvida e a dívida andam de mãos dadas. E tudo isso, qual é o outro engano que encosta em você? A desconfiança. A desconfiança, ela gera incredulidade. Porque eu começo a desconfiar não só da palavra, mas eu começo a desconfiar do plano de Deus. Eu começo a desconfiar se igreja realmente é um negócio bom, se isso não é invenção de homens. Quantos já ouviram isso? Que igreja é invenção de religião, que igreja é invenção de homens. Vocês estão vendo como tudo vai se ligando? Então a desconfiança, ela coloca você num lugar de incredulidade. Porque aquilo que Deus diz perde o crédito para você. Você começa a achar que o que o mundo diz, esse sim é verdade. Por quê? Porque lá no mundo tem muitas vozes. E a palavra diz que o reino da escuridão das trevas, eles são o quê? Organizados. Eles são fechadinhos. Eles atestam o que eles falam. O povo da luz é que muitas vezes cada um fala uma coisa diferente. Que se a gente não correr para a palavra e conferir, a gente fica bem. Então nós temos dúvida, dívida, desconfiança, e logo depois nós vamos ter o quê? Divisão. O que é divisão? É gerar duas visões diferentes acerca da mesma palavra. A divisão, ela faz o quê? Afasta as pessoas. A divisão faz o quê no casamento? Separa. Dá divórcio. A divisão faz o quê dentro das famílias? Encerra o diálogo. A divisão é uma arma do inimigo, é uma seta do inimigo, onde você vai ter que ficar muito atento. Porque olha o que diz a palavra, lá em Gênesis, ela fala assim, que quando eles comeram a maçã, os olhos de Adão e Eva fazem o quê? Se abrem. Mas se abrem para a luz ou para as trevas? Para as trevas. Vocês estão entendendo? Abriu uma nova visão para Adão e Eva que não é a visão de Deus. Quando eles entram no pecado, que o pecado é consumado, eles começam a ter uma visão que não é a visão de Deus. E entre eles e Deus acontece o quê? Uma divisão. Há uma divisão. E tudo isso foi de forma sutil. Não entrou um exército armado dentro do paraíso. Não houve um guerreiro daqueles que a gente vê em filme e botou uma espada na garganta de Eva.
com ela. Vocês estão entendendo? Amém. O engano, ele é sutil. O engano ele vem disfarçado. E muitas vezes com a concordância de 2 ou mais. Nesse caso, foi a concordância de quê? De um casal. Existem muitos casais andando no engano, porque eles têm concordado sobre uma visão oposta à da palavra. E aí, quando os olhos de Adão e Eva se abrem, começa a entrar o quê? A rebelião, a disputa, a fofoca. E o ministério do anticristo é instalado. Mas qual é o ministério que Jesus chamou cada um de nós? O ministério da reconciliação. Quando Satanás entrou com o engano dentro da vida de Adão e Eva, que os olhos deles se abriram para uma nova visão mundana, eles passaram a viver no ministério do anticristo. Tudo que era contrário a Deus. Ah, mas Jesus nem estava ainda nesse tempo, né? Vamos dizer assim, né? Aos olhos vistos. Mas ele já era. Ele sempre foi. Não é porque o nome dele não está lá, Jesus. Mas ele sempre existiu. Sempre. Então já era o ministério do anticristo, aquilo que se opõe a toda a verdade de Deus. E foi tão grave que houve um tempo que o Senhor precisou fazer o quê? Resetar o mundo e voltar de novo para ver se começava de novo. Então a gente tem dúvida, dívida, desconfiança, divisão, e agora a gente vai ter o quê? Descontentamento. O descontentamento, ele gera um sentimento de tristeza, de falta, de que nunca está bom, de insatisfação, de comparação. Isso podia ser melhor, isso aqui podia ser assim, não assado. Podia, gente. Muitas coisas poderiam ser melhores. Mas não é a murmuração que faz transformar aquilo que me gera insatisfação naquilo que eu realmente desejo. É a murmuração ou é a adoração que transforma o ambiente? O que transforma o ambiente? É a adoração. Se há insatisfação no meu coração, eu preciso escolher o que eu quero: adorar ou murmurar. Então, descontentamento. Alguém lembra de um povo que andou no deserto descontente e murmurando contra Deus? O que aconteceu com eles? Eles pereceram. Só a geração que nasceu a partir deles que entraram na terra prometida. Era um povo descontente com Deus. Tinha maná, não quero maná, quero cordoniz. Se é cordoniz, não quero. Quero outra coisa. Moisés não está aqui, então vamos fazer um outro Deus. Um povo descontente. Um povo que comparava o tempo todo. Ah, lá no Egito a gente comia carne, a gente comia sei lá o que, né? Frutas, verduras. E aqui, nesse deserto? O engano do descontentamento. E isso se instala, eu não estou falando só a nível de igreja. Eu estou falando a nível de todas as coisas. Dentro do casamento, com o seu filho, no seu trabalho. Ah, eu podia ganhar a mesma coisa que fulano, eu faço mais do que ele. Mas não ganha, meu irmão. Seja contente com aquilo que você tem e siga em frente, que uma hora o negócio vem. Não é não? Mas o descontentamento gera aquelas pessoas rançudas, de cara fechadas, e tudo
tudo isso a gente precisa entender que é engano, que é dardo inflamado do inimigo. E o sexto é o desânimo. Desânimo. Esse é o dardo inflamado do nosso século. O desânimo. Uma mente cansada, sobrecarregada, desanimada. É assim que o povo anda. Ai, estou cansada. Ai, estou sobrecarregada. Sua mente fica mais cansada do que o seu corpo o tempo todo. Vem com a narrativa enganosa dentro da própria palavra e dentro de nossas circunstâncias também. O desânimo, ele pode, olha, o diabo não pode impedir nenhum de nós a entrar no reino, nem a desfrutar das coisas de Deus, das promessas do Senhor. O engano, ele não pode fazer isso, mas o desânimo pode. O desânimo pode. Porque se eu estou cansada e desanimada, eu não oro, eu não adoro, eu não persevero, eu não desisto. Ou melhor, eu desisto, né? Então a gente precisa ter os olhos voltados para a palavra. Porque a palavra, ela traz essa clareza. Quando Josué, vamos pegar o exemplo de Josué. Quando Moisés morreu, teve aquele período de luto, aquela coisa toda, o povo desesperado, e agora como é que nós vamos fazer? Aquele choro. O próprio Josué olhava para aquela multidão e ele já sabia que ele ia ser o condutor daquela multidão. E o Senhor mandou uma palavra bem forte para ele, bem decisiva. Josué, passou o tempo do choro, levanta, faz o povo atravessar o Jordão. E a terra que você plantar, que você pisar com a planta do seu pé, será tua. Nenhum inimigo seu ficará de pé. Obrigada. Apenas tenha o quê? Força. Sede corajoso, sede forte, entende? Bom ânimo. O bom ânimo, ele é vital para você entrar nas promessas do Senhor. O desânimo te leva para a depressão, para a prostração, para a preguiça, para um lugar muito longe das práticas espirituais. Porque a sua mente está cansada. Porque o seu espírito, o seu coração está desanimado. E eu vou repetir, Satanás não pode te impedir de viver o reino, nem as promessas de Deus, muito menos a sua herança. Mas o desânimo, o seu desânimo, o meu desânimo, pode impedir. Ele pode impedir. Já ouvi muitos dizerem, hoje eu estava tão desanimada que nem li a palavra, hoje eu estava tão desanimada que eu nem orei, hoje eu estava tão desanimada. E por aí vai. O desânimo nos leva para um lugar de fracasso. Então nós tivemos aí 6 dardos inflamados de Satanás: dúvida, dívida, desconfiança, divisão, descontentamento e desânimo. Todos esses dardos inflamados do inimigo só têm um objetivo: desestruturar a nossa fé. Todos eles. E a gente precisa saber de uma coisa: que o engano, existe um aliado forte a ele, o nosso coração.
não é só o engano do inimigo, não é só essa sugestão maligna que chega até os meus ouvidos e aos seus, capaz de abalar a nossa fé. Existe algo também que se alia ao inimigo, e por isso eu preciso tomar muito bem conta dele, o nosso coração. Jeremias 17:9 fala assim, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O coração é enganoso. Não falou enganado, não. Enganoso. É uma fábrica de produzir enganos. Aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto. Mas o que a palavra nos ensina? Que nós não devemos viver pelo que eu sinto, pelo que eu vejo. Não é assim? A palavra nos ensina isso, ela já nos adverte, porque ela sabe que se eu me deixar ser contaminada por aquilo que eu vejo e pelo que eu sinto, eu vou estar dando munição para quem? Para o meu coração gerar o quê? Engano. Porque eu e você somos uma fábrica de engano. E Jesus e Deus sabe disso. É por isso que Ele fala: guarda o teu coração, porque dele procede o quê? As fontes do quê, povo? Olha. Então eu preciso vigiar aquilo que eu vejo. Eu preciso vigiar aquilo que eu ouço. Eu preciso vigiar por aquilo que eu sinto. Porque a minha luta não é contra carne, nem sangue. A minha batalha espiritual, porque o assunto de hoje é batalha espiritual e os 6 dardos inflamados do inimigo. É isso que nós estamos falando hoje. Batalha espiritual. A batalha espiritual, ela não se dá só quando o endemoniado cai no chão e sai. Não. A batalha espiritual, ela começa onde, meu povo? Por que Deus falou aqui? Eu sou o Senhor que sonda o seu coração e examina a sua, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. A sua conduta e a sua obra vai ser o fruto do que o seu coração e a sua mente têm absorvido. E aí você escolhe de onde você quer absorver, do mundo ou da palavra. Lembra das 2 visões? Ou você é luzeiro e vive na luz. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Ou o seu olhar vai ser o quê? De treva. E aí você anda na murmuração, no desânimo, na comparação, na divisão. Hoje a palavra é rápida, mas nós vamos voltar nesse assunto. Porque muitos têm terminado relacionamentos, casamentos, muitas famílias têm se separado, muitos ministérios têm se acabado. Pessoas com chamados têm sido sufocadas, tudo por conta de enganos. Atolados nos enganos. E Satanás se diverte muito com isso. Mas há uma boa notícia: nós não estamos sozinhos. Nós temos um que nunca, jamais nos abandonará. Essa é a promessa. Nunca, jamais o Senhor nos deixará. Amém? Amém. Nossa palavrinha foi curta mesmo, ela encerra aqui. Nós vamos começar um ensaio. Eu agradeço a igreja. Vou fazer uma oração breve. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por cada um que está aqui essa noite. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus Todo-Poderoso, que as nossas mentes e os nossos corações estejam guardados em Ti. Que a Tua palavra
Senhor, crie morada dentro de nós, Senhor. Que nós possamos rejeitar como Jesus rejeitou. Quando viu Pedro querendo exaltá-lo e de fazer ele desistir da missão, Jesus rejeitou. Afasta de mim, Satanás. Que assim seja o nosso procedimento. Que todas as vezes que chegar um engano para cada um de nós, para que nós possamos desistir da missão a qual nós estamos sendo chamados, nós possamos ter a mesma postura, o mesmo posicionamento que Cristo teve. Afasta de mim, Satanás, porque eu escolho o reino do Filho do seu amor, Jesus. Eu escolho o reino do Senhor. Eu escolho viver na luz. Eu escolho a sua palavra, que é genuína, que é pura. Amém? Que Deus nos abençoe, que seja um ensaio glorioso.